Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui da Sara Nossa Terra de Uberlândia, aqui do bairro São Jorge. É um prazer receber você aqui de novo nessa trilha de provérbios. E hoje eu estou aqui com um homem que é exemplo para a nossa igreja. Ele é o Marcos, líder do curso de casais, líder aí junto com sua esposa do MS Kids. Estão aí juntos há 15 anos, Marcão? 15 anos. 15 anos de história, estrada, é um exemplo Amém. para todos nós. E seja bem-vindo, Marcão, é um prazer te ter aqui. Prazer é meu irmão. E hoje nós vamos aí discutir um pouco a respeito do que Provérbios tem para nos ensinar, hoje especificamente no capítulo de número 14. Então pega a sua Bíblia, pega seu caderninho de anotação e sem demoras vamos acompanhar essa leitura. Provérbios 14. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor, quem escolhe estradas tortuosas o despreza. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas a palavra do sábio o protege. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador procura sabedoria e nunca a encontra, mas para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Afasta-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe onde vai, mas o insensato enganam a si mesmo. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder um coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta dos justos. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo, feliz o que ajuda os pobres. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é a fonte da vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O contentamento dá saúde para o corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. Amém. Amém? Nossa, que
capítulo maravilhoso esse. Que missão, Marcão! Nossa, maravilhoso. 35 versículos de pura bênção. Amém. Glória a Deus. E nós não vamos conseguir aqui retratar os 25. 35. Mas nós vamos tentar ressaltar aqueles que foram mais importantes, que nós achamos para esse momento que tinham uma importância maior para a gente comentar com você. Isso não te impede de ler, isso não te impede de buscar nos outros versículos um conhecimento, uma sabedoria maior. Como eu disse, isso aqui é para a gente te ajudar, te incentivar a ler a Bíblia. Certo, meu amigo Marcos? Com certeza. Então vamos começar logo aí pelo primeiro versículo? Vamos. Só ressaltando uma coisa, meu amigo Cleito, que Provérbios 14, ao que ao invés de muita gente pensa que fala só da mulher sábia, não, fala do homem sábio também. O homem sábio, e todo esse capítulo ele nos ensina sabedoria, nos ensina calma, compaixão, cautela, aspecto social. E é isso que nós vamos ver aqui agora, em alguns versículos que nós separamos aqui para vocês. Vamos lá? Bora? Versículo 1, mulher sábia. Aqui fala da mulher sábia, mas assim, de que adianta a mulher ser sábia e edificar a sua casa se o homem não for sábio? Porque você precisa de duas sabedorias. Deus deu a sabedoria para a mulher, aqui ele fala isso. Mas o homem tem que ser sábio. O homem sábio tem que saber respeitar, amar a sua esposa, assim como a esposa ama o seu lar. Não é verdade? Exato. E aqui mais na frente você vai ver alguns versículos que falam que, não é hoje, mas em alguns versículos para frente, acho que daqui a uns 2 dias, eu acho que no capítulo 17, fala que até o tolo se passa por sábio quando fala pouco ou quando se mantém calado. Então, essa questão da mulher sábia edifica o lar, o homem sábio também colabora com isso, está falando exatamente de relacionamento, de construção de um espaço agradável. Então aqui a gente vai ver nesses versículos aí, no versículo 1, no versículo 11, em vários versículos, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 31, 32, a gente vai ver muito um contraponto. Você pode ver aqui que ele fala que a mulher edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. E ele vai falar aí sobre o prudente é coroado de conhecimento, mas o ingênuo é revestido da sua insensatez. Tem um que fala, que eu gostei muito, Marcos, é que ele fala que aquele que planeja o mal se perde, mas aquele que planeja o bem, ele encontra amor e fidelidade. Qual é esse? 22. 22, me acabei de falar aqui. Os que tramam fazer o mal se perdem, e os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. Amém. Não é tão gostoso estar perto de alguém que gosta de fazer o bem, que tem vontade de fazer o bem aos outros, e a gente não se liga a essa pessoa? Com certeza. Quem que hoje, em sua sã consciência, dentro da palavra de Deus, vai querer estar com alguém, do lado de alguém que planeja o mal? Para você ser abençoado por Deus, o mal tem que ser feito com o bem. Você tem que retribuir ao bem, não o mal para as pessoas. Não é verdade? Isso. E a Bíblia também fala em um determinado lugar que aquele que corresponde o bem com o mal só vai ter o mal em sua casa. Com certeza. Só vai ter o mal em sua casa. Com certeza, é isso mesmo. Marcos, me ajuda aí, lá no verso 11. 11. Tá, vamos lá no 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Gente, se você andar certo, uma mulher sábia, um homem sábio que edifique sua casa, no trabalho, com sabedoria, paixão e cautela na sua vida, você só vai crescer. Nada que você fizer contra essas palavras de Deus, você vai crescer. Sua casa não vai ser edificada. E fechando aqui, Marcos, esse contraponto, eu achei muito interessante que no verso 27, ele fala que o temor do Senhor é fonte de vida e ajuda a escapar da armadilha da morte. Ou seja, mais uma vez ele traz a questão do temor do Senhor. Você que está acompanhando com a gente, você já viu que no capítulo 1 ele fala disso, em alguns outros capítulos ele reforça isso sobre o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e aqui ele fala de novo que além de ser o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é fonte de vida e ajuda a escapar da armadilha da morte. E fechando aqui esse contraponto, no verso 19 ele fala que os maus se prostrarão diante dos bons e os perversos se curvarão à porta dos justos. Porque o Senhor é fonte de vida. Fonte é água é vida. Então, gente, vamos nos hidratar com a palavra de Deus. Vamos nos hidratar com o Senhor, porque Ele é a fonte da vida. Sem Ele, não vamos sobreviver. De forma alguma. Nem na vida,
nem na morte. Nem depois da Nem morte. depois da morte. Vamos falar aqui também. E eu quero perguntar, deixar para você, qual atitude você quer ter? A dos maus e dos perversos que se curvam diante dos bons e dos justos? Ou você quer ser alguém bom e justo? E continuando mais nesse caminho desses provérbios, nós temos aí, eu separei aqui como onde nós podemos encontrar sabedoria, quais são as formas onde nós podemos encontrar sabedoria. E eu separei aqui um pedaço do verso 2. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor, quem escolhe estrada tortuosas o despreza. Temer o Senhor é encontrar sabedoria. Outro versículo bem legal que eu achei aí, e que eu vou deixar o Marcão comentar, é o 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Gente, zombar já não é bom. Ainda zombar do pecado é pior ainda. Então assim, gente, eu acho que não é nem zombar, é você não cometer pecado. O mais certo é você não cometer. Não cometer. Né? Então assim, se você não cometer o pecado, você vai andar nos caminhos do Senhor. Com certeza. E aí eu termino essa parte com o verso 33. A sabedoria é preservada no coração do sensato. Você tem preservado a sabedoria no seu coração? Seja sensato. Só existe sabedoria temendo ao Senhor e andando pelos caminhos retos, pelos caminhos de justiça, temendo ao Senhor em todo o tempo. Mais para frente, Marcos, aí no verso 29. Quem tem entendimento controla sua raiva, mas quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Cleito, é engraçado você tocar nesse versículo, porque antes de eu conhecer a Deus, eu era muito estressado, muito estressado. Eu não tinha entendimento da palavra. Então, assim, eu era estúpido, era sem educação, era muito nervoso. Depois que você entende a palavra, você passa a ser sensato. Essa é a palavra de Deus. E aí fica também um convite para a gente ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo que Paulo vai citar lá nas cartas dele, para que a gente possa ter uma vida de sabedoria. Ser sábio é ter domínio próprio. Amém. Verso 23. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Trabalho. Provérbios fala muito sobre trabalho, sobre trabalhar para conquistar. E aqui ele está falando que você precisa trabalhar duro. E Marcos, eu sei que você gostou de um outro versículo aí que também fala de sonhos. Olha lá o versículo 4. Sim, deixa eu ler para vocês aqui. Ó. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Tudo a ver com o verso que acabou de dizer. Tudo a ver. Aí, traduzindo esse verso, ele vai dizer assim, ó, não havendo boi, não haverá sonhos. Se você não trabalhar, se você não cultivar, aqui diz cultivar, mas se você não trabalhar no cultivar, não produzir, não ter o seu sustento, como que você vai sonhar? Como que você vai adquirir a coisa que você quer almejar na sua vida? Como que você vai adquirir se você não trabalhar? Se você não encher seu celeiro? É isso que diz o verbo, traduzindo o versículo 4, é isso mesmo. Nós queremos te incentivar a ter sonhos. Porque se você está desmotivado hoje para trabalhar, para fazer alguma coisa, eu quero te perguntar, você tem sonhos? Você tem almejado por alguma coisa? Talvez a sua falta de disposição, a sua falta de vontade tenha a ver com falta de sonhos. Por isso, sonhe. Faça uma lista de sonhos e corra atrás dos seus sonhos. Ele fala sobre sentimentos, aí logo no verso 10... ele fala sobre cada coração conhece o próprio sentimento de angústia e que nem todo mundo consegue sentir alegria total. E depois ele vai falar disso também no verso 13, onde ele fala que o riso esconde um coração aflito, mas que depois que o riso passa, a dor continua. E depois ele no verso 30 vai falar que no contentamento, na alegria, na gratidão, existe saúde para o corpo. E que a inveja é como um câncer para os nossos ossos. Ou seja, nós precisamos tratar daquilo que nós sentimos e cuidar das outras pessoas. Eu não consigo sentir a angústia que o Marcos está sentindo no coração dele. Só ele e Deus conhecem. Assim como ele não conhece do meu. Então nós não podemos julgar os outros pelo que eles estão sentindo e não podemos acreditar que as pessoas não podem nos tratar de certa forma porque nós estamos passando por alguma coisa. Ninguém consegue entender o nosso sentimento. Mas aí também ele traz no verso 30.
aquele que se alegra, aquele que tem gratidão, ele tem saúde. Então comece a trocar todo esse sentimento de amargura, de tristeza, de inveja, de inveja que tem aí dentro de você, que possa existir dentro de você. Por isso, gratidão, alegria, estar com os irmãos, estar com os amigos. Amém. Nesse contexto agora, nesse atual momento desse país, a gente não pode estar com os irmãos, mas liga uma videoconferência, não manda mensagem não, liga a conferência. Ô, como é que você tá, irmão? Às vezes ele tá rindo ali, mas na hora que você desligar o seu WhatsApp, a sua mensagem, a sua chamada de vídeo, ele vai chorar, como diz aqui no verso 13. O fim da alegria é tristeza. Então, busque seu irmão, busque agora nessa quarentena, agora que você está em casa, busque alegrar seu irmão, busque dar um ponte de ânimo, digamos assim, para o seu irmão. Isso é o que a palavra de Deus diz pra gente. Cuidar um dos outros. Marcos, e antes da gente fechar aqui com o verso 12, juntando aí com o verso 35, você tem mais algum verso aí específico que você gostaria de comentar? 31. No meu tá assim, ó. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Gente, nunca despreze alguém que você não conheça. Nunca despreze um pobre que necessita de alguma coisa, nunca duvide dele. Porque se você estiver insultando ou desprezar ele, você está insultando quem o criou. Porque somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Não importa a raça, qualidade de vida, social que ele vive, não importa nada. Importa que ele é seu irmão. E fechando aí, eu quero trazer esse conceito que ele fala aqui de reis. Que a glória do rei é que o reino se expanda e que a tristeza do príncipe é não ter súdito, né? Não existe súdito. Então nós vivemos num reino, aqui nós vivemos na terra, mas nós não somos aqui. Nós somos do reino celestial, o reino de Deus. E Deus, ele se alegra em crescer. Por que que o reino cresce? Porque um rei, ele sabe gerenciar aquilo tudo que está na mão dele. Sabe gerenciar as terras produtivas, sabe se gerenciar as pessoas que trabalham, sabe ter pessoas que vão cuidar ali do gado, dos animais que trabalham. E isso tudo Deus tem feito. E aí mais um pouco na frente, aí no verso 34, ele vai falar que a justiça engrandece a nação e o pecado é a vergonha para qualquer povo. E ele termina o verso 35 falando, o rei se alegra com os seus servos prudentes. Então aqui a gente pode trazer a figura de Deus para esse versículo. É isso mesmo, com certeza. Ele se alegra quando nós somos prudentes, mas ele se enfurece quando nós o envergonhamos. E realmente Deus se enfurece quando nós o envergonhamos. Mas para isso Jesus veio cobrir os nossos pecados. Então Deus se enfurece com o nosso pecado, mas nós nos arrependemos, nós clamamos pelo sangue de Jesus, que é o nosso perdão, e Deus volta a nos enxergar como filho amado, como filho querido que nós somos. Mas para isso precisa haver arrependimento e estarmos aos pés de Jesus. O que mais entristece Deus quando você sai da presença dele? Gente, você pode pecar, ele vai te perdoar, mas você sair da presença dele, as coisas que ele não mais entristece Deus é isso, você sair da presença dele. E fechando com o verso número 12, em que ele diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é a morte. É a morte. Então eu queria que você começasse a refletir aí quais são os caminhos que você tem andado, quais são os caminhos por onde você tem acreditado que existe vida e que muitas vezes você não tem reparado, não tem observado. A palavra de Deus diz que o sábio olha para frente e que o tolo, ele olha ao horizonte, perdido, sem saber para onde ir. Eu queria convidar você a olhar como sábio para frente, para o alvo, para Jesus. Alguma consideração mais, Marcos? Não, acho que nós falamos tudo. Olhe para frente. Nosso alvo é Jesus Cristo e só Ele que dá uma sabedoria para a gente. Amém. E nós ficamos por aqui, te incentivando a continuar a leitura. Amanhã nós estamos aqui de volta com mais um capítulo a caminho da sabedoria, da santidade, de conhecer mais a Deus todos os dias. Então eu te aguardo aqui amanhã. Fique com Deus, Deus te abençoe e até a próxima. Amém, tchau, graça tchau. e paz.